ouviu essa expressão? De boa intenção, o inferno tá cheio. Querido, você pode ter uma boa intenção. Você pode achar que tá indo agradar a Deus. Você pode achar que tá abafando. E você tá na rota errada. Você tá no caminho errado. Você tá na direção errada. Você tá longe do plano, do projeto, do propósito que Deus tem pra você. Deus tinha um plano pra Saulo. Deus tinha um projeto pra Saulo. Deus tinha um propósito pra Saulo. Mas as intenções do coração dele estavam levando ele pra outro lugar. Bom dia, bom dia, bom dia. Shalom, povo de Deus. Bom dia com alegria, com vitória, com vida de Deus. Sejam muito, muito, muito bem-vindos. E nessa manhã veio muito forte no meu espírito recalcular a rota. Recalcular a rota, né? E provavelmente tem pessoas aqui, ou talvez uma pessoa. Porque Deus para uma pessoa. Deus muda tudo para falar com um, tá? Então talvez muitas pessoas, ok. Mas talvez uma pessoa precisa recalcular a rota aqui nessa manhã. E Deus quer falar com você a respeito do recalcular a sua rota. Atos 9, versículo 1 em diante diz assim: Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo ao sumo sacerdote, pediu cartas para a sinagoga de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, amo de repente de Deus, amo, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu, e ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta, entra na cidade e alguém lhe dirá o que você deve fazer. O que você deve fazer. E a situação continua, mas eu já quero ler lá no 15, que diz assim: Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, este homem, ele é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e entrou na casa, pôs a mão sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. E imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. E ele passou a ver novamente, mas agora com uma visão diferente. Espírito Santo, ministra os nossos corações nessa manhã. Que nós possamos sair daqui conduzidas pela tua presença, em nome de Jesus. Gente, eu ia ministrar uma palavra que não tinha nada a ver com essa, mas eu creio que Deus vai falar aos nossos corações, já está falando por meio dessa palavra. Essa palavra fala a respeito de um homem que ele era um perseguidor do povo de Deus, um perseguidor do evangelho, perseguidor daquilo que Deus estava fazendo. Só que ele não perseguia com intenção de perseguir o povo de Deus. Ele perseguia porque ele achava que estava fazendo a vontade de Deus. Presta atenção nisso, que talvez seja exatamente isso que Deus quer falar com você nessa manhã. Olha só, Saulo, que é o mesmo Paulo, tá? Não mudou o nome dele era Paulo Saulo. Ele tinha os dois nomes. Um nome estava ligado ao processo dele como judeu e outro nome como romano. Então, Paulo e Saulo eram o mesmo homem, só que depois da sua conversão, ele decide ser conhecido como Paulo e não como Saulo, tá? E Saulo, ele estava ali, queridos, fazendo tudo aquilo porque ele queria agradar a Deus, tá? Olha a intenção do coração de Saulo. A intenção dele era agradar a Deus. A intenção dele era fazer a vontade de Deus. A intenção dele era se mover na direção de Deus. E tem muitas pessoas que estão fazendo coisas, achando que estão agradando a Deus. E na verdade você está no caminho errado, na rota errada e na direção errada. E isso aqui é desesperador. Porque eu não planejei falar isso aqui nessa manhã. Mas tem, com certeza, pessoas que estão aqui achando que estão fazendo a vontade de Deus, que estão cumprindo o plano de Deus, mas você está na rota errada. E talvez em alta velocidade. Em alta velocidade, na rota errada. E eu tiro, queridos, por minha vida. Eu passei anos dentro de um processo, de uma estrutura de religiosidade que eu estava ali buscando o Senhor, eu estava ali fazendo muitas coisas. Mas eu estava na rota errada, eu não estava cumprindo o meu propósito, eu não estava cumprindo aquilo que Deus tinha pra mim. Queridos, eu ia na igreja, tinha semanas, porque lá tinha semanas específicas, que eu ia na igreja 3 vezes no dia. De manhã, que era madrugada, meio-dia, que era o culto de meio-dia, e à noite. Isso todos os dias. Em semanas específicas. Em semanas normais eu ia todos os dias, na manhã e à noite.
semanas normais. Ou seja, eu estava em alta velocidade. Eu estava me empenhando, eu estava me envolvendo em algo, eu estava ali dando o meu melhor. Só que existia dentro de mim um vazio. E o vazio não era de Deus, era um vazio de propósito. Naquele ambiente eu falava assim, meu Deus, tem alguma coisa aqui que está faltando. E eu me sentia literalmente, muitas vezes, como um rato dentro de uma gaiola. Que corria e não chegava em lugar nenhum. Quanto mais eu buscava, eu não podia cumprir o meu chamado, aquilo que Deus tinha para minha vida. Entende? Então, a primeira coisa, queridos, é entender que muitas vezes nós temos boas intenções. Que muitas vezes nós estamos fazendo um monte de coisa com boas intenções para agradar a Deus. Saulo estava fazendo. Quando ele prendia o pessoal da seita do caminho, que eram os cristãos ali que estavam seguindo a Cristo, ele estava dizendo assim, não, eu estou agradando a Deus. Saulo, queridos, não era um malandro desavisado, um bandido, não. Saulo era um estudioso da palavra. Saulo, ele conhecia as escrituras. Saulo tinha estudado uma vida inteira. Saulo era um homem incrível, com o coração em Deus. Alguém que estava ali com o coração para agradar o Senhor. Só que, com boas intenções, eu não sei se sua avó falava isso, mas minha avó dizia assim, de boa intenção o inferno está cheio. Não sei se você já ouviu essa expressão. De boa intenção o inferno está cheio. Querido, você pode ter uma boa intenção. Você pode achar que está indo agradar a Deus. Você pode achar que está abafando. E você está na rota errada. Você está no caminho errado. Você está na direção errada. Você está longe do plano, do projeto, do propósito que Deus tem para você. Deus tinha um plano para Saulo. Deus tinha um projeto para Saulo. Deus tinha um propósito para Saulo. Mas as intenções do coração dele estavam levando ele para outro lugar. Só que, queridos, quando o nosso coração é verdadeiramente intencionado para agradar a Deus, eu quero te dizer nessa manhã, Deus não nos deixa no engano. Quando o nosso coração ele está ali voltado para honrar o Senhor, para agradar o Senhor, Deus não nos deixa no engano. Sabe o que ele faz? Ele de repente vem na nossa direção. Ele de repente para a nossa vida. De repente ele vem e ele fala, para tudo. Querido, tem momentos na nossa vida que nós vamos precisar recalcular a nossa rota. Tem momentos na nossa vida que nós estamos em alta velocidade, correndo, fazendo, acontecendo. Mas será que essa é a vontade de Deus? Será que esse é o plano? Será que essa é a trajetória? Será que é exatamente isso que Deus tem para as nossas vidas? Perguntas. Saulo, queridos, ele já tinha pegado cartas, ele já tinha se organizado para se ele encontrasse alguém da seita, ele pudesse trazer prisioneiro. Só que Deus tinha um plano para ele. Só que Deus tinha um propósito para Saulo. E Deus para Saulo no caminho. Deus para. E Jesus se revela a Saulo. Sabe por quê? Porque Saulo, ele conhecia a Deus de ouvir falar. Mas ele não tinha a revelação de Jesus. Ele conhecia a Deus da sua religiosidade, da sua busca, da sua intenção. Ele conhecia aquilo que as pessoas tinham ensinado. Mas ele não conhecia Jesus na revelação. De ouvir falar, ele conhecia, mas não de caminhar com ele. Jesus se revela, queridos, a Saulo no caminho. Eu quero dizer para você, você pode passar uma vida inteira caminhando em um ambiente religioso e você não ter a revelação de quem Jesus é. Você não ter a revelação de Jesus dentro de você. Essa revelação ela é muito importante. Sabe por quê? Porque a revelação de Jesus nos faz trilhar o caminho certo. A revelação de Jesus nos traz direção, porque Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Qualquer caminho que nós estejamos trilhando, que está nos afastando da revelação de quem Jesus é, esse caminho não é de Deus para nós. Qualquer coisa que você esteja fazendo, seja ela com as melhores intenções possíveis, pode ser com a melhor intenção possível, e ela está te afastando
dessa revelação de Jesus para sua vida, dessa presença de Jesus para sua vida. Tem alguma coisa que está errada nessa rota, nesse caminho. E às vezes, queridos, é interessante porque nós podemos fazer a obra de Deus sem o Deus da obra. E isso é muito perigoso. Nós podemos fazer muitas coisas em nome de Deus. Nós podemos fazer muitos trabalhos em nome de Deus. E Deus não está lá. Deus não está assinando por você. Deus não está apoiando você. Porque você não consegue ver, você não consegue enxergar. A sua visão talvez esteja com escamas, como a de Paulo. Ele estava ali fazendo algo e ele achou que estava agradando a Deus. Ele achou que estava no caminho certo. Mas ele não estava. E nessa manhã, eu creio que Deus está parando algumas pessoas. Para que você respire fundo. Para que você recalcule a sua rota. Para que você possa buscar do Espírito Santo uma visão alinhada. Sabe por quê, queridos? Esse tempo que nós temos aqui, ele é muito pouco. Ontem eu vi um videozinho que minha amiga Janeci postou. Eu achei incrível. Eu vou até postar no meu story hoje. Eu vou compartilhar o que ela postou, só pra você ter ideia do que eu tô falando. Mostrava uma corda bem grande, só que tinha uma pontinha vermelha na corda. Tinha uma corda grande e uma pontinha vermelha. A pontinha vermelha mostrava esse tempo dessa vida aqui. Essa vida que nós temos aqui é uma vida curta, é uma vida passageira, é uma vida que vai passar e passa muito rápido. 80, 100 anos no máximo. E o restante da corda era a eternidade. E lá no videozinho eu falava que como você vive essa partezinha vermelha vai definir como você vai viver na sua eternidade. Se Saulo, não tivesse sido parado no caminho pelo próprio Jesus, se a revelação de Jesus não tivesse alcançado, ele iria viver uma vida inteira contrária à vontade de Deus. Mas, na cabeça dele, ele estava fazendo a vontade de Deus. E isso fala de um processo de inconsciência. Quando nós fazemos processos de desenvolvimento com as pessoas, eu costumo dizer que existem três ambientes onde a pessoa se encontra. Um processo de inconsciência, ela faz um monte de coisa errada, mas ela não tem consciência daquilo. Ela não tem consciência de quem ela é, quais os bloqueios, o que impede ela de caminhar. Não tem consciência. Saulo, ele não tinha consciência de que ele estava fazendo errado, de que ele estava indo contra Deus. Ele não tinha essa consciência. Ele não tinha essa visão clara e ampla. Ele só teve essa visão através de uma revelação do próprio Deus para a vida dele. Tem outro estado que é um estado de consciência relativa, onde você consegue ver, mas você não tem plenitude nessa sua visão. E existe um estado de consciência ampla, uma visão ampla, uma percepção ampla da vida. E só tem essa percepção ampla, queridos, quem anda em plenitude no espírito, na alma e no corpo. Quem adentrou em um lugar de crescimento e desenvolvimento. E a nossa vida, ela é totalmente feita de processos de desenvolvimento. O grande mal das pessoas é que elas acham assim, eu fui num retiro espiritual e lá eu recebi muito de Deus e foi muito poderoso. Eu caí no poder, eu caí no espírito, foi poderoso. E eu volto para casa e eu vou deixando que aquele copo vai se esvaziando, 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 esvaziando. E de repente não tem mais nada ali dentro. Por quê? Porque eu não dei manutenção. Saulo, ele recebe uma revelação de Jesus. Mas isso aqui só foi o começo do ministério dele. Isso aqui foi o começo. Caiu as escamas dos olhos, ele começou a enxergar aquilo que Deus queria que ele visse. Ele recalculou a sua rota de perseguidor. Ele se tornou o maior proclamador do caminho. De perseguidor, Saulo se torna o maior proclamador do caminho. Só para você ter ideia, Saulo, ele é o autor, ele é o usado pelo Espírito de Deus para poder escrever, basicamente, quase ali, as cartas inteiras. Basicamente, uma grande parte do Novo Testamento, quem escreve, conduzido pelo Espírito de Deus, o ex-perseguidor. O recalcular a rota, queridos, é muito importante. O parar para ouvir a voz de Deus. O parar para ser conduzido pelo Espírito Santo. O parar para poder se autoconhecer e receber o conhecimento do alto. É muito, muito, muito importante. Sabe por quê? Porque você pode estar correndo em alta velocidade na direção errada. Você pode estar correndo na rota errada. Você pode estar gerando força. Você pode estar se empenhando. Você pode estar se esforçando. Mas não tem nada a ver com o seu propósito. Não é o plano de Deus para você.
Não era o plano de Deus. Pensa num homem aplicado naquilo que ele estava fazendo. Pensa num homem que estava fazendo de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com tudo que ele tinha, com toda a força. Era Saulo, se empenhando, poderosamente. Mas não era o plano de Deus para ele. Deus para Saulo no meio do caminho. Talvez Deus está te parando no meio do seu caminho. Para tudo. Recalcula sua rota. Para tudo. Talvez você tenha que parar uma semana. Faz um jejum. Olha o Senhor. Talvez tenha que você parar um mês da sua vida. Talvez você tenha que parar para poder saber quais seus pontos fortes, quais seus pontos fracos, quais suas forças, quais suas habilidades, quais suas inabilidades, quais os projetos que Deus tem para você. Talvez você tenha que parar tudo só para ouvir o Senhor, para ouvir a direção de Deus. Talvez você entrou aqui porque você está fazendo coisas que lá no fundo o Espírito de Deus está dizendo, não é isso, filha. Não é essa a direção que eu quero que você tome. Não é isso que eu quero que você faça. E você está lá insistindo, você está lá insistindo, você está lá insistindo. Quantas vezes, queridos, eu sabia que Deus tinha me chamado para ensinar pessoas. Eu sabia que o meu chamado era de ensino. Sabia, estava aqui dentro. Ensinar pessoas, desenvolver pessoas por meio do ensino. Era forte isso. Só que eu estava em um ambiente onde as pessoas diziam, não, isso aí não é um chamado de Deus, não. Isso aí é coisa da sua cabeça. Não, deixa isso pra lá. Eu lembro que quando eu vi a profissão de treinadora, de coach, de desenvolvimento, uma mulher muito, muito, muito respeitada, né, uma líder religiosa, ela falou assim pra mim, olha, cuidado com isso é perigoso, isso não é de Deus. E eu ouvi. Ai, perigoso. Tem gente perigosa nessa área? Tem muita gente perigosa, tem muita gente doida também nessa área. Mas eu sabia que aquilo seria bênção pra mim, seria bênção pra muitas pessoas que eu pudesse alcançar por meio desse trabalho. E depois de alguns anos, eu precisei passar ainda por um processo para poder entender que eu poderia fazer isso. E eu fiz várias formações, e ainda continuo fazendo. Toda oportunidade que eu tenho, eu vou crescendo, 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 crescendo. Porque eu sei que é contínuo. É melhorias constantes. E eu entrei nesse processo de desenvolvimento, no mundo do desenvolvimento, eu entrei em processos de formações, eu fiz diversas formações. E dentro dessas formações, dentro do meu trabalho, eu consigo ajudar pessoas. Quantas pessoas eu já peguei que tinha 40 anos dentro de uma igreja? 40 anos. Quantas pessoas que vieram para um treinamento, que são pastores, são pastoras, que são psicólogos, que são líderes, que são terapeutas. Eles estão ajudando pessoas, mas eles não estão conseguindo se ajudar, porque eles não conseguem ter uma visão clara. E foi o que aconteceu aqui. Jesus disse assim, olha, vai para tal lugar, porque lá eu vou mandar alguém. E ele mandou Ananias. Ele diz assim para Ananias, vai, pois esse homem é um instrumento escolhido. Vai, fala, orienta. Ananias, queridos, ele não aparece em lugar nenhum mais. Não aparece, ele só aparece aqui. Mas eu tenho certeza que o galardão dele é incrível. Foi poderoso, que ele está lá desfrutando na eternidade de um galardão poderoso em Deus. Porque ele cumpriu o plano e a trajetória que Deus tinha para ele. Às vezes o plano de Deus para nossa vida é alcançar alguém que vai alcançar o mundo. Imagina a professora de escola bíblica do Billy Graham. Qual é o galardão dessa mulher? Imagina a mãe dos grandes avivalistas que ensinou, que orientou, que parou, que direcionou, que orou com eles, que ensinou a palavra. Recalcular a nossa rota. Às vezes o recalcular a nossa rota é olhar para dentro da nossa própria casa. Às vezes o recalcular a nossa rota é olhar para a nossa vida espiritual, como que eu estou espiritualmente. Às vezes recalcular a nossa rota é olhar para a nossa saúde. Às vezes recalcular a nossa rota é Deus dizendo assim, filha, para tudo, cuida da sua saúde, bebe água, vai na academia, faz alguma coisa, vai caminhar na rua, porque se você vai morrer cedo. Outro dia, infelizmente, eu fui no enterro de uma conhecida, 40 e poucos anos, acho que não tinha nem 45, morreu. E a morte dessa pessoa não foi uma morte, porque tinha que morrer, não foi. Foi alguém que Deus estava dizendo, recalcula a rota, recalcula a rota, recalcula a rota da saúde, recalcula a rota da saúde, recalcula a rota da saúde, recalcula a rota da saúde. Deus já vinha falando, Deus já vinha direcionando, Deus já vinha orientando.
ela não recalculou, ela não se sentiu em condições de recalcular. Queridos, e talvez essa pessoa precisava de uma ajuda. Às vezes um desbloqueio emocional. Às vezes essa pessoa precisava de se autoconhecer para entender por que que ela come tanto, por que que ela associa a comida a prazer, o que que está de disfuncional dentro das estruturas dela. Entende isso? Morreu antes do tempo. Não cumpriu todo o chamado de Deus. A grande questão, queridos, que nós precisamos muitas vezes parar tudo, literalmente, para inclusive ouvir o Senhor e escrever. Quando eu voltei do treinamento agora, eu já estava com um lançamento, eu abriria uma turma nova de mentoria Transfigurados agora, em julho, ia abrir uma turma nova, até várias pessoas me perguntaram, pastora, que diabo é turma, que diabo é turma? Pronto, ia abrir agora em julho, mentoria Transfigurados, que é muito, muito poderoso, é um tempo muito precioso. Aí eu cheguei, falei com a equipe, mandei áudio, falei, gente, para tudo, ó. Vamos reunir quarta-feira, não vou fazer o lançamento, não vou abrir uma nova turma agora, porque eu preciso recalcular as coisas, recalcular a rota. Tomar decisões assertivas. Não adianta estar em alta velocidade na direção errada. O mais importante é a nossa direção. O mais importante é o caminho certo, a direção certa. E então, mesmo que você esteja em pequenos passos, você está na direção certa. Você vai chegar no lugar certo. Você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Se Saulo permanecesse no lugar onde ele estava, ele nunca viveria nem alcançaria a vontade de Deus para ele. Nunca. A intenção dele era boa, era agradar a Deus. Mas as ações eram erradas. Nós podemos ter boas intenções, mas agir erradamente. E lembra que eu sempre falo a respeito de decisões. As nossas decisões são mais poderosas que a vontade de Deus para nós. Saulo, ele poderia ter tomado a decisão de não ouvir a voz de Jesus. Ele poderia ter tomado a decisão de continuar o caminho dele. Sim ou não? Sim. Era o que ele conhecia, era a verdade dele. Quantos estão aprisionados na sua verdade? Eu quero te dizer nessa manhã. Talvez hoje seja o dia de você largar a sua verdade e receber a verdade de Jesus para você. E a verdade é Ele mesmo. A revelação de Jesus. Essa é a única verdade. Verdade, caminho e vida. É nele que nós encontramos essa verdade, esse caminho e essa vida. Tem pessoas que elas estão abraçadas assim, ó, na sua verdade. Não, essa é a minha verdade, isso aqui foi o que me ensinaram, essa aqui é a minha cultura, essa aqui é a minha religião. E ela não larga aquilo. E ela tá afundando as verdades dela. Ela tá afundando com aquilo que ela acredita. Crenças, mentiras, enganos, que pode fazer você passar uma vida inteira fora da vontade de Deus. O Senhor tá te chamando hoje. Para tudo. Recalcula sua rota. Ouça a minha voz. Seja guiada pelo meu Espírito. Dentro de você tem uma voz interna, que é a voz do Espírito de Deus. Que todas as vezes que você vai tomar decisões, ela diz assim, vai, ou ela diz não vai. Vai depender de você agora. Se você obedece às orientações do Espírito Santo. Ou se você vai continuar atrelada e abraçada com as suas verdades. Saulo era tudo que ele conhecia. Era a verdade dele. Eram as crenças dele. Era a religião dele. Era tudo que ele conhecia. E ele estava ali, ó, abraçado. Mas a revelação de Jesus disse para ele, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele pergunta, quem és tu, Senhor? É interessante porque Saulo, mesmo não conhecendo Jesus, de andar com ele, na mesma hora que ele ouve a voz de Jesus, ele já se coloca em um lugar de servo. De alguém que vai obedecer à voz de Deus. E ele diz, quem és tu, Senhor? Ele poderia dizer, quem é você? Mas ele diz, quem és tu, Senhor? E Jesus diz para ele, eu sou Jesus, quem você persegue, Saulo? Sou Jesus, quem você persegue? Ali Saulo recebe a revelação de Jesus. E ele decide, ele fala assim, ó, tá aqui a minha religião, tá aqui o que eu acredito, tá aqui aquilo que eu aprendi a vida toda, tá aqui minhas crenças, tá aqui aquilo que eu defendo. Pronto, eu me rendo. Eis-me aqui. Eu quero viver segundo o teu plano, segundo o teu projeto, segundo o teu propósito. E quando você diz isso para Deus, queridos, as escamas dos seus olhos, elas precisam cair. E você vai viver o novo em Deus. Hoje é dia, eu não sei em qual área, você precisa recalcular a sua rota. Mas eu sei que Deus não te trouxe aqui por acaso. Pega um papel hoje. Pega uma caneta hoje. Ouça a voz do Senhor. Ouça a direção do Espírito Santo. Se mova assertivamente. Abra um jejum.
Fala, Senhor, eu estou me colocando diante do Senhor, eu vou fazer uma semana de jejum de oração, 5 dias, 3 dias, não sei. Eu peço ao Senhor, recalcula a minha rota. Recalcula a minha rota. Me dá orientação, me dá direcionamento, para que eu possa ser conduzida pelo Teu Espírito Santo. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Hoje é segunda-feira, né? Segunda. Vamos aproveitar essa palavra. Vamos aproveitar essa palavra. E vamos fazer um jejum terça, quarta e quinta. Quem tá no jejum, diga eu. Vamos fazer um jejum terça, quarta e quinta. De 0 hora até meio-dia. Em prol, exatamente, do recalcular a nossa rota. Quem entra nesse negócio? Diga eu. Pronto. Então, combinadíssimo. Vamos iniciar nosso jejum hoje, meia-noite. Então, terça, quarta, quinta. Vamos para o jejum. E nós vamos colocar diante do Senhor o recalcular da rota. Pai, dirige-nos, orienta-nos, revela, traz a direção. Pai, que verdadeiramente, Senhor, que áreas da nossa vida, que a nossa rota precisa ser recalculada. Que o Senhor possa recalcular a nossa rota, nos dar uma nova direção, nos trazer a revelação do que o Senhor quer para nós. Porque, queridos, eu tinha uma palavra pronta, linda, mega, maravilhosa aqui. Tava tudo aqui funcionando. Tava aqui. Na hora que eu tô orando, o Senhor falou, não quero que você fale isso. Eu falei, tá bom, então vamos recalcular aqui a pregação. Então, em nome de Jesus, nós iniciamos, então, nosso jejum à meia-noite. Vamos terça, quarta, quinta-feira. Aqui, a gente entrega na quinta-feira, meio-dia. Eu faço uma live rapidinho, só pra gente entregar. E nós vamos pedir ao Senhor sabedoria, discernimento e, principalmente, que nós possamos caminhar na direção certa. Mais importante que a velocidade é a direção. Não adianta correr e estar na direção errada. E eu sei que tem pessoas aqui que Deus quer recalcular a sua rota. Recalcular a rota familiar, recalcular a rota com os filhos, recalcular a rota na saúde, recalcular a rota emocional, recalcular a rota profissional. Deus quer te dar uma nova direção. Essa semana eu assisti uma série de uma mulher bem interessante, uma mulher que foi a primeira mulher que se tornou milionária nos Estados Unidos por conta do seu próprio esforço. Uma história de superação, de uma mulher negra que se empenhou. Só que eu observei algumas coisas no filme, né? É uma série tal de não sei o que Walker, Madame Walker, não sei quem já assistiu. Mas o que eu reparei, né? Eu sempre olho além. Ela alcançou o que ela queria, mas no meio do caminho ela se perdeu, porque ela não tinha amizades, ela se perdeu no processo do seu próprio casamento, porque ela não tinha tempo para o casamento, ela se perdeu em várias situações. Ou seja, no final dos cabelos, no final das contas, ela era mais pobre do que antes, porque a única coisa que ela alcançou foi dinheiro, tá? Então são coisas que eu assisto e e eu achei incrível a força, a garra, a ousadia, mas será que vale a pena subir a montanha errada? Será que vale a pena finalizar? Ela perdeu a saúde. Por que ela perdeu a saúde? Porque não cuidou dela, né? Deus nos deu saúde, queridos. Por que a gente perde a saúde no meio do caminho? Porque a gente não cuida da saúde. Perdeu família, a filha se perdeu no caminho. Então, se a gente não recalcular a rota das montanhas que nós estamos subindo, nós vamos chegar a lugares que a gente queria chegar, mas nós vamos olhar para trás e ter uma destruição. E aí não faz sentido. E aí não vale a pena. Mas esse homem que nós lemos hoje, ele passou por muitas, poucas e boas, né? Se você ler a história de Paulo, você vê que ele passou situações bem desafiadoras mesmo. Mas no final da sua vida ele diz, combati o bom combate, acabei minha carreira, guardei a fé. E ele tem êxito naquilo que de fato Deus chamou ele para fazer. Então que nessa manhã nós saímos daqui para parar um pouco, recalcular a nossa rota, porque mais importante do que a velocidade é você estar na direção e no caminho certo. E Deus quer que você siga um caminho alinhado e aplainado por Ele, no nome de Jesus. Tá bom? Vamos orar nessa manhã? Hélio, meu amigo, seja bem-vindo aqui, viu? Alegria ter você aqui. Vamos orar nessa manhã por esse dia. E hoje a gente começa o nosso jejum, 3 dias de jejum e oração. Vou colocar lá na nossa story também, para se mais pessoas quiserem ir nos grupos também. Então vamos lá. Senhor, nós oramos nessa manhã, nós queremos te agradecer por essa palavra, Senhor, e que nessa manhã pessoas aqui possam já dar início ao recalcular da sua rota. Talvez, Senhor, recalcular a saúde, recalcular a vida espiritual, recalcular o cuidado com os filhos, recalcular, ó Deus, o tempo de qualidade com o marido. Senhor, eu não sei qual é a área que as tuas filhos precisam recalcular, mas eu sei que o Senhor tem um recalcular de rota nessa manhã. E nós oramos e nos colocamos diante do teu altar, clamando ao Senhor por sabedoria, discernimento, orientação do Senhor. E já abrimos diante do altar do Senhor o nosso jejum, a nossa oração, em favor, ó Deus, dessa pauta de recalcular a nossa rota
rota na tua presença. Oramos, ó Deus, e nós queremos te pedir, nos coloca no centro da tua vontade. Nós não queremos, ó Deus, subir a montanha errada. Nós não queremos, ó Deus, Senhor, ir na direção que não é a tua vontade para as nossas vidas. Se for necessário, nos pare, como o Senhor parou Saulo, Pai, no caminho para Damasco. Nos pare, Senhor, da nossa arrogância, Senhor. Nos pare, ó Deus, Senhor, de sonhos que não são os teus sonhos. Mas, ó Deus, nos leva para o centro da tua vontade, o centro do teu propósito. E que o teu nome seja engrandecido e glorificado na nossa vida. Pai, que nessa jornada que o Senhor nos colocará, ó Deus, nós possamos honrar, ó Deus, a nossa família, a nossa casa, a nossa vida. Senhor, que nós possamos honrar, ó Deus, aqueles que o Senhor chamou para caminhar conosco. Ó Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa manhã. E nós te pedimos, orienta-nos, direciona-nos e que esse dia seja o nosso dia extraordinário. O melhor dia, a melhor segunda-feira das nossas vidas até então. Oramos para que o teu Espírito nos conduza e nos dirija em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Que você possa ter e construir seu excepcional dia, conduzido pelo Espírito de Deus, tomar decisões assertivas. E quem sabe, enquanto eu estava falando, Deus já te orientou em qual área era para você recalcular sua rota. Eu quero que você também mande para mim, pastor, ó, Deus me falou que era para recalcular isso. Porque eu sei que ele fala, eu sei que ele se revela, eu sei que ele orienta. E que nessa manhã você saia daqui para recalcular sua rota no nome de Jesus. Beijo com cheiro no coração de vocês, um abraço bem apertado e amanhã a gente se vê aqui nesse horário, jejuando em nome de Jesus. Um cheiro, meu povo.